Então vamos lá. Vamos começando entendendo que o vilão, então ele é um antagonista, certo? A gente já entendeu, né? Você mesmo fazendo seu exercício aí na aula anterior já deve ter entendido aí que esse vilão, esses que você curtiu quando você assistiu um filme, leu um livro, uma série, ou esses vilões aí da sua vida, porque nós temos obstáculos na nossa vida, o vilão ele é um antagonista. E o que é interessante a gente entender um pouco sobre isso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você é um herói numa aventura, quem está indo contra você são os vilões? Interessante, né? Então, se você está tentando salvar um vilarejo, se você está tentando salvar uma cidade, uma donzela, ou até pegar um tesouro, quem está indo contra você é um vilão, correto? Porém, vou te fazer outra pergunta. E se os seus personagens, vamos dizer que eles são caóticos e do mal, certo? Caóticos, o Chaotic Evil, né, que a gente conhece aí um pouquinho, nas diretrizes aí do D&D, por exemplo. Se ele é um cara do mal, se o seu personagem é um cara do mal, quer dizer então que os heróis que tentam te impedir, na verdade também não são vilões? Pois é. O vilão é sempre aquele que está contra os nossos princípios e valores. Pois é. Se, por exemplo, se eu for um personagem que destrói tudo, o cara que tenta salvar tudo e me impedir de destruir as coisas, ele é meu antagonista. Ele é meu vilão. Já parou para pensar desse lado contrário? É uma possibilidade, né? Então, o que eu quero trazer de reflexão para você nesse primeiro momento? Tudo que for contra os teus princípios e valores, atrapalhar você e não deixar você avançar dentro da tua aventura, né, dentro da aventura dos teus jogadores, são vilões, são antagonistas. Alguns serão grandiosos e outros serão menores. Né? Como a gente pode, por exemplo, na mina de perdida de Phandelver, a gente começa atacando um pequeno grupo de goblins. Eles iam atacar a gente, impedindo o nosso avanço, impedindo a gente avançar com a nossa carroça e chegar na cidade que a gente precisa levar a nossa carga, por exemplo. Né? Então a gente começa a entender um pouco disso. E aí a gente tem um vilão, geralmente maior, né, que a gente pode pensar que ele que domina todas as ideias de tudo que está acontecendo ali dentro daquela aventura. Concorda comigo? Porém, vamos entender que existem algumas formas desse vilão aparecer. A gente pode introduzir uma aventura já com o vilão de cara. Tá! Você coloca ali ele na cara da galera. Galera, a aventura é essa, vocês têm esse cara para derrotar, e é isso, vai lá. Faz sentido para você? É uma das opções. Muitas pessoas começam, principalmente quem gosta muito do hack and slash, que quer ir quebrando, batendo até chegar no cara e tudo mais. Algumas pessoas que já gostam um pouco mais de aventuras, que são um pouco mais investigativas e suspenses, também às vezes já tem o cara de cara ali que eles precisam resolver, resolver um crime, resolver um mistério, resolver alguma coisa que aquele cara já está ali, tá de cara, né? O front dele tá ali, né? Então a gente já sabe qual é o grande objetivo. A gente criou, a gente usa o vilão como um objetivo. Porém, nem sempre o vilão ele já vem pronto para os jogadores. Às vezes acontece, por exemplo, algum evento, né? Algum evento numa vila, algum evento numa cidade, no país, no continente, e aí o vilão surge a partir de oportunidades. Vou pegar um exemplo que o mestre Vitão sempre usa. Teve um vulcão, o vulcão entrou em erupção e ele veio destruindo toda uma cidade. Ok, beleza, destruiu a cidade, algumas pessoas sobreviveram. Existe uma pessoa que foi lá e falou assim, não, agora que tudo destruiu, a noção política, a noção governamental e a noção de sobrevivência se distorceram, então eu vou aproveitar para me sobressair e tentar ter mais poder sobre as pessoas. E aí, por exemplo, eu me torno um vilão que veio como resultado de um evento. Faz sentido para você? Então a gente pode ter um vilão que ele surge na história já direto como um vilão, ou a gente pode começar a entender que um vilão ele surge, por exemplo, de um evento. Né? Alguma coisa fez ele se transformar nesse vilão e querer realmente aí começar a fazer coisas ruins para todo mundo dentro das histórias. Então, começando a entender esse processo do vilão, que a gente vai chegar agora na próxima aula, pensando na psicologia desse vilão e como que ele é formado, eu quero que você entenda que existem formas de apresentar o vilão para os seus jogadores. A forma mais comum é
colocar de cara, ó, esse cara é teu vilão. A forma menos comum é você trazendo cases, eventos e coisas que vão fazer o vilão aparecer. Vou trazer um exemplo só para ilustrar essa aparição desse processo, que é, por exemplo, na minha mesa que eu tenho de Cyberpunk, né, que a gente está rodando ela atualmente. Os jogadores, quando eles começaram, eles não sabiam o que eles estavam enfrentando. Eles só tinham que descobrir porque algumas pessoas estavam morrendo. E aí eles foram adentrando essa pesquisa, indo, né, chegando na cidade, chegando nos locais específicos, e aí eles foram entendendo que existem pessoas que controlam uma organização que faz uma modificação nos seres humanos, e essas pessoas elas vão morrendo, né, no meio do caminho. E aí, esses jogadores eles precisam entender o quê? Quem está por trás disso tudo para parar, né? Para parar, para cessar esse processo. E aí, eles vão descobrindo ao longo do caminho uma cadeia de eventos que faz o vilão ou a vilã principal aparecer, né? E depois eu vou contar para vocês um segredo que é, eu gosto de colocar camadas de vilania aí no meio do caminho, mas a gente vai deixar isso para os módulos finais, que é um pouco mais complexo, tá bom? Mas que é criar uma estrutura, né, hierárquica ali de poder e o que cada um quer e suas motivações, tá bom? Então, esse é o primeiro movimento para a gente entender quem é esse vilão. O vilão é o antagonista. E você precisa estruturar isso e saber como ele nasce. Ele vai nascer de um evento, ou ele vai já ser entregue de cara para os jogadores. Aí você vai poder escolher como que você quer fazer. Eu, particularmente, acredito que é muito mais interessante apresentar um vilão em pedaços. Porém, se ele já é, por exemplo, um rei, um mago do reino, já é uma pessoa muito poderosa e está muito claro aquilo que ele faz, aí você já pode entregar ele de cara, de mão beijada, e cria todo o suspense, todo o circo em volta dele para os jogadores se divertirem na tentativa de vencer esse vilão, tá bom? Então vamos para a próxima aula e já comece a colocar aí nos comentários como você gostaria, como que você acha que é o jeito mais legal de introduzir um vilão no seu cenário de RPG. Um grande abraço e até a próxima aula.